E hoje a gente vai falar sobre investimento e precificação de um SaaS ou de uma startup. Além disso, se a gente deve escolher o web ou um aplicativo nativo para começar a sua startup ou começar o seu software. E também a gente vai falar um pouquinho da parte técnica de cache para um cenário bastante específico. Então hoje eu vou responder as perguntas que vocês mandaram nos vídeos anteriores. Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E a gente vai continuar respondendo algumas perguntas que vocês mandam nos vídeos para a gente, tá? Então a gente tem algumas perguntas aqui, alguns tópicos que são bastante relevantes na parte de negócios em software e também a gente tem uma pergunta sobre a parte técnica, tá? Então vou mostrar um pouco do conceito aqui e do porquê que a gente tem que utilizar ou o que você tem que pensar na hora de utilizar cache, tá? Então tá bastante bacana. E hoje eu separei 3 perguntas, né? Então esses assuntos estão em 3 perguntas, mas antes de a gente começar a responder elas, é bastante importante, tem um link aqui embaixo para Use Dev, que é a nossa loja de camisetas, tá? Então para você usar as camisetas que eu estou usando aqui nos vídeos, e também para que você ajude aqui a fomentar o canal. Além disso, tem um link para o Decode English, se você quer dar o próximo passo aí, começar a trabalhar no exterior e está faltando só o inglês para você, tem as aulas nossas no Decode English, tá? Então, 2 vezes por semana você começa a treinar mais aí o seu speaking para você conseguir aplicar para vagas no exterior. Nossos alunos já estão conseguindo aplicar para vagas e passando, tá? Isso é muito legal. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa de comentar aqui também, curtir, mandar para um amigo, seguir a gente se você não é inscrito ainda, tá? Porque dá bastante trabalho a gente fazer vídeos assim, a gente tem que ir caçando os comentários aqui e aí para compilar um vídeo, então vale a pena você ajudar a gente a saber que está sendo relevante para você, tá bom? Vamos começar com a primeira pergunta aqui. O Gabriel, ele perguntou o seguinte, ele falou que ele está com uma startup com pessoas engajadas no desenvolvimento do software para começar e dar início e transformar a startup numa empresa. Porém, com os cálculos que ele fez para cobrar uma mensalidade desse software, ele não sabe se o valor está muito alto ou seria um valor satisfatório para o cliente. O que ele está fazendo? Ele já está com pessoas engajadas, ele quer fazer e transformar essa startup numa empresa. E aí uma coisa que é bastante importante, eu vou separar alguns pontos aqui da pergunta do Gabriel, que é bastante importante a gente falar de precificação. Uma coisa que eu vejo muita gente errando, eu vou até desenhar aqui um pouquinho no ScaleDraw, é o seguinte, quando a gente não tem ainda um produto, né, então a gente está querendo criar aqui um software, etc., a gente tem uma fase que a gente não está gerando nada de resultado. A gente tem uma hipótese, a gente tem uma ideia de problema que a gente está solucionando, etc. E aí você faz um investimento. Esse investimento ele pode ser de N maneiras. Ele pode ser de tempo, ele pode ser de dinheiro, enfim. Né? Então você pode ter formas diferentes de fazer esse investimento. E aqui que está a grande vantagem da gente na nossa área. Tá? Então a gente consegue investir tempo e transformar isso. Né? Então a gente não precisa contratar um programador para dar esse pontapé inicial. Então esse é um ponto bastante importante. Qual é o grande detalhe? Geralmente a gente tem a tentação de fazer a mensalidade derivada diretamente do investimento. O que isso quer dizer? Vamos supor que você fez o cálculo aqui, você converteu a sua hora para quantas horas você investiu no seu software, etc. Vamos supor que você gastou 100 mil para fazer esse software. E aí você fica tentado e fala, não, eu tenho que cobrar uma mensalidade aqui de uns 10 mil reais por mês, porque eu preciso tirar esses 100 mil. Tá? E aí que é o grande detalhe. Muitas vezes esse cálculo ele não é tão direto assim. Como que a gente tem que pensar nesse cálculo? Além do que o Gabriel comentou aqui, realmente se o valor faz sentido para o mercado. Mas qual que é a lógica aqui que a gente tem que usar? O primeiro que a gente vai ter um valor mensal, né? Então, se for um SaaS como serviço, você vai vender ou por mês ou por ano. Se você for fazer o cálculo por ano, você pode trazer isso e converter isso para mês, ou você pode projetar no ano, depende de como que você vai fazer os seus planos aí, mas é importante que você use uma unidade de medida igual para os dois, né? Então, isso é bastante importante. Então, vamos supor que a gente gastou 100 mil para fazer todo o projeto inicial, e aí você descobriu que 10 mil por mês, ou que R$ 1.000 por mês, é um valor ok aqui, né, para o seu cliente pagar para resolver esse problema. Isso aqui é o que entra. Porém, custa para você, para manter esse software, vamos supor que R$ 100 por mês para cada cliente. Então você gera R$ 1.000, mas você tem R$ 100 de custo. Então vamos colocar 1.000 aqui. Então o que acontece? Para você operar esse software, você tem esse custo, né? Então sobra 900 aqui para você. Só que você tem um outro detalhe. Vamos supor que você tem equipe, custos fixos e etc. Como que esse custo vai voltar para cá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular
o que a gente chama de margem de contribuição. Então, quanto que que esse montante que eu vou gerar aqui, ou de quantos clientes eu tenho, quanto desse valor vai ser para ajudar a manter esses custos fixos. Então, vamos ser conservador aqui, vamos colocar que você vai ter R$200 de contribuição por cliente por mês. Vou pôr CF de custos fixos, custo variável e aqui faturamento. Então, olha só que interessante. A gente tem já aqui o que entrou, saiu 100, saiu 200, beleza. O que mais que a gente tem? A gente tem imposto, né? Então, uma outra coisa que até entra antes aqui, vamos supor que a gente pague R$100 de imposto por mês. Imposto. Da onde que a gente vai tirar essa ideia do retorno de investimento? Do que sobrou daqui. Então, vamos supor, se a gente faturou R$1.000 em um cliente, a gente tem 400 a menos, a gente vai ter um lucro de R$600. Aqui eu estou simplificando os cálculos, tá? R$600 por mês. Esses R$600 por mês é o que você vai usar como referência, como retorno do seu investimento. E aí uma coisa importante, inclusive você entra na equipe, então você está aqui nos R$200 por mês. Então, esse retorno que você tem aqui para o investimento, ele vai ser uma projeção desses R$600 por mês. Então, por exemplo, se você tivesse somente um cliente de R$600 por mês para te devolver esses 100 mil, você vai ter que fazer uma conta bem grande aqui, né, para conseguir voltar. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem R$600 por mês, vezes 12, a gente tem R$7.200 por ano, e se a gente dividir 100 mil por 7,2, a gente demoraria 13 anos para retornar esse investimento. Então, o tempo de retorno para a gente seria de 13 anos, quase 14 anos. Então, não faz sentido. Um cliente só não faz sentido esse investimento. Então, é por isso que a gente tem que projetar um pouco mais. Então, vamos supor que se eu tivesse 10 clientes, que eu daria R$6.000, eu teria R$72.000 por ano. Né? Então, a R$72.000 por ano já dá, dividido por 72, já fica interessante. Ó. Tá? Então, a ideia aqui desse cálculo é a gente conseguir fazer isso. Obviamente, existe um outro problema, que é o seguinte: muito do seu custo fixo e até mesmo do seu custo variável, ele pode ficar cada vez maior quando você tem menos clientes. Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que você vai pagar mais caro no servidor, mesmo sabendo que aquele cliente contribui. Por quê? Vamos supor que você precisa de uma máquina X. No meu caso, por exemplo, em um dos meus SaaS, eu preciso de um servidor específico. Então, esse servidor específico, para um cliente ou para 100 clientes, ele custa no mínimo R$500. Então, não tenho como eu minimizar isso. Então, no meu caso, eu já começo com esse valor negativo, mais os R$200 que a gente usa no servidor. Então, mesmo que a gente rateie e ele é um custo variável, a gente tem um mínimo. A gente não consegue desligar para menos do mínimo. Então, esse é o desafio nos dias iniciais. Você vai ter que enxugar esse custo fixo e variável para que você consiga sobrar um pouquinho mais, para que você tenha um pouco desse retorno de investimento, ou o famoso ROI. E esse ROI aqui que vai contribuir para esse investimento. Então, pensa na cabeça de um investidor, é isso que ele vai fazer de pensamento. Então, eu estou colocando 100 mil aqui nessa empresa, ela está gerando, vamos supor que a gente tem 10 clientes, né? Então, vezes 10 aqui, ela está gerando 72 mil por ano, e a gente tem um retorno em X, então se a gente continuar assim, daqui 10 anos a gente vai fazer Y. Então, a ideia da cabeça do investidor é essa. Mas qual que é o grande detalhe que a gente tem que tomar cuidado? A gente não pode fazer o que eu fiz aqui, né? Então, vamos colocar mais. Então como que a gente resolve esse problema? Simplesmente pôr um zero aqui a mais, e aí eu posso, com um cliente, ter o retorno. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque esse valor aqui que a gente vai cobrar por mês, ele tem que ser proporcional ao tamanho do problema que você resolve. Caso contrário, você não tem um negócio, né? Você vai ter, se não girar esse dinheiro, você não vai ter essa possibilidade de ter um retorno. Tá? Então, tem que tomar cuidado que o preço ele tem que fazer sentido. O que eu gosto de fazer? Então, como que a gente minimiza esse risco? Imagina, a gente colocou dinheiro na frente, né? Então a gente tem um risco maior. Como você pode diminuir esse risco? Tentar fazer um teste de hipótese ou um MVP ou alguma coisa nesse sentido, usando o máximo de tempo possível e o mínimo de dinheiro possível. Então, se desses 100 mil foi muito mais tempo, legal, né? Você vai ter perdido tempo. Eu sei que tempo é caro, mas é melhor do que você ter queimado dinheiro efetivamente. Né? Então, do que você ter ido no banco e pegado 100 mil reais e gastado. É legal a gente fazer esse tipo de teste para minimizar isso. E é por isso que eu gosto de sentir o mercado nos primeiros dias.
A gente tem vários vídeos aqui falando sobre isso, tá? A gente já explicou algumas coisas sobre isso, quando que eu contratei a primeira pessoa e etc. Por quê? Porque a gente faz esse cálculo, a gente testa o preço o tempo todo, tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez, a gente não tinha ideia de quanto cobrar para resolver um problema que a gente está resolvendo nesse meu último SaaS. O que a gente fez? A gente fez um teste. Então, a gente lançou um preço, a gente sabia que o preço cobria um custo fixo, um custo variável nosso, que era muito explícito. Então, esse custo a gente sabia certinho quanto que era. E aí a gente lançou com isso e a gente foi sentindo os clientes. E aí a gente foi fazendo um teste ao contrário, né? Então, a gente foi subindo o preço até chegar num preço que está fazendo sentido para a gente agora, no volume, etc. Tá? Então, é bastante importante você sentir, fazer esses testes o quanto antes. Eu, particularmente, não gosto de deixar para cobrar depois. Tá? Então, eu não conseguiria fazer um investimento de 100 mil e deixar para saber se vai vender depois. Eu tentaria fazer um investimento inicial aqui de 1.000, 10 mil no máximo, para ver, sentir o mercado, sentir se está tendo retorno ou não, e a partir daí eu fazer e ampliar esse valor aqui de investimento. Então, Gabriel, uma coisa que é bastante importante, o que eu faria no seu caso? Testa esse preço, tá? Então, tenta desvincular isso, tá? Então, por mais que a gente queira ter o retorno sobre o investimento maior e mais rápido, né? Então, desvincula isso um pouquinho da sua cabeça, porque isso tem que fazer sentido no cliente, tá? Então, essa dor dele que você resolve com o seu software tem que valer esse valor que ela está cobrando. Outro ponto importante, um fator aqui que a gente fez de brincadeira, né? Então, que a gente demonstrou, mas que é interessante, vamos supor que a gente não consegue subir esse preço, tá? Então, pô, a gente já está no teto ali do que o cliente pagaria para resolver aquele problema. O que você precisa fazer? Duas coisas, ou aumentar o número de clientes, porque daí você consegue multiplicar aqui na frente, ou aumentar o plano desse cliente. Ou você gera mais valor para ele de alguma maneira, adiciona um serviço, adiciona uma feature, adiciona alguma coisa que você consiga colocar, acrescentar valor para ele, para que ele consiga te pagar mais e fazer sentido pagar mais. Tá? Então, você tem esses dois caminhos que você conseguiria fazer. É um caminho fácil? Não muito. Tá? Então, às vezes, você está resolvendo um problema muito bem resolvido e às vezes não é tão simples você conseguir ir gerando mais valor. Mas o que ajuda bastante? Conversar sempre com o seu cliente. Tá? Então, se o seu cliente está te pagando, etc., converse com ele que ele vai te trazer bastante feedback do que ele precisa mais naquele nicho que você está trabalhando. Tá? Então, e aí você vai analisar com ele se faz sentido e aí você consegue aumentar esse valor percebido colocando mais soluções dos problemas que ele tem. E lembrando sempre, que é o que eu bato sempre aqui na tecla, tá? Então, de todos os vídeos que a gente fala sobre infra, tentar minimizar aqui o máximo os dois custos, né? Então, o custo variável seu com servidor e etc., e o seu custo fixo inicialmente, para que você consiga ter uma operação enxuta e não ter uma coisa que é muito ruim para os seus dias iniciais, que é o famoso você tem que pagar um monte de conta e você não sabe como que você vai fazer isso porque não está gerando o suficiente. Tá? Então, tentar minimizar ao máximo essa pressão e principalmente para que a gente consiga tomar decisões que são mais racionais. Né? Então, com pressão, a gente acaba tomando umas decisões bastante ruins e bastante, o pessoal fala que é drivada, né? Mas bastante direcionada pela pressão. Então, às vezes, você fecha contratos ruins, você atende clientes que às vezes não está dentro do seu nicho, você amplia o seu software para atender outro nicho achando que vai resolver o problema, então você começa a fazer várias coisas que geralmente atrapalham muito o caminho da sua startup, do seu app, do seu SaaS. Tá? Então, é bastante importante a gente tomar cuidado com isso. Certo, Gabriel? No mais, boa sorte aí com sua startup, tá? Então vai contando pra gente como que tá as coisas aí. Um outro comentário bastante interessante aqui, o Jair falou o seguinte, ele falou num vídeo onde eu expliquei sobre qual linguagem de programação é mais indicada para criar um SaaS. Ele comentou que pelo celular ele acha que a maioria prefere aplicativo do que acessar pelo navegador. Ainda mais se for de uso constante e mais acessado por celular do que notebook. Depende do que for. Tem um ponto que é bastante importante aqui, e a gente sempre tem essa vontade de falar isso. Sim, é muito explícito ali que a grande maioria dos usuários gostam de usar o aplicativo nativo. Só que tem algumas coisas que eu vou terceiro aqui que é importante. Geralmente o aplicativo nativo ele é mais complexo de fazer, você demora mais para alterar, então você tem que estar muito certeiro no que você está resolvendo. E tem usuários que não vão ter espaço no celular para instalar o seu app. Você tem que tomar cuidado com isso também. Tanto é que existe a versão Lite do Facebook, versão Lite do Instagram, versão Lite do Twitter, tem o PWA do Twitter e assim por diante, para que você consiga atender também esses clientes. Tá? Então,
existe esse detalhe aí. Um outro ponto importante, às vezes a gente projeta a gente no projeto que a gente está resolvendo. Então, eu estou criando um SaaS, eu me projeto lá. Pô, seria legal ter um aplicativo. Só que o grande detalhe é, a gente não é, muitas vezes, o usuário do aplicativo nosso. A gente está criando para um outro usuário. Então, o grande detalhe é que não é sobre a gente, é sobre o problema que aquele outro usuário tem. Então, qual que é o grande detalhe? Óbvio, né, que existe uma tendência desse usuário de preferir, etc. Mas o mais importante é que você faça um teste. Até usando a premissa da primeira pergunta, se eu quisesse testar se esse cliente usaria ou não e etc., gastando menos, eu faria um investimento num PWA no máximo ou numa aplicação web. Por quê? Porque esse teste custa mais barato. Então, se você for colocar na Play Store e na Apple Store, na App Store, né, você vai gastar $25 na Play Store, que é uma vez só, e $100 por ano na App Store. Então, você já vai ter que pagar duas coisas ali. Além do processo ser complexo, além de você precisar, dependendo da situação, de um Mac para criar o aplicativo para iOS. Então, você começa a colocar cada vez mais problemas nos dias iniciais que talvez você não precise. E aí, o grande detalhe disso também é o quanto que você está maduro no seu projeto a ponto de você conseguir escolher e fazer as funcionalidades no aplicativo nativo de forma mais certeira, né? Então, é mais difícil um pouquinho você fazer testes no aplicativo nativo nos primeiros dias. E sim, a gente tem feature flag, etc. Mas imagina só, você está nos seus dias iniciais, você não vai ter essa maturidade para fazer tudo isso. Então, é bastante importante que você tome essas decisões para fazer o teste mais barato, mais rápido e que você consiga alterar ou iterar sobre esse problema o mais rápido possível. E um outro ponto importante, tomar cuidado do jeito que você faz o teste, né? Então, se você quer fazer uma pesquisa para saber se os seus usuários preferem um ou outro, olha se isso é significante e olha se você não gerou algum viés quando você foi fazer essa pergunta. Tá? Então, se você perguntar, você acha importante ter um aplicativo nativo? A pessoa vai falar sim. É bastante importante você pensar se você não está gerando uma influência na sua pesquisa também, porque você quer usar, né? Então, você quer achar dados para fomentar a sua decisão. Tá? Então toma cuidado, porque muitas vezes a gente gera viés quando a gente faz isso. E só para vocês terem uma ideia, nesse meu último SaaS a gente faz testes que às vezes demora 10 minutos e ele já está em produção. Então às vezes a gente viu um cenário que a gente não tinha ideia que ia acontecer, começou a acontecer, então tentativa de fraude, algo nesse sentido, e a gente teve que agir rápido. Então muitas vezes você vai precisar estancar isso. E aí o que acontece? Se você não estiver preparado para fazer isso rápido, até você conseguir concentrar e fazer isso direitinho, você vai gastar muito tempo, né? Então, a tendência é que você gaste mais tempo para liberar essas funcionalidades no aplicativo nativo. E aqui é lógico, estou desconsiderando que a gente tem code push, etc., mas o nativo ele tem essa característica, você tem que passar pelos requisitos da loja, então é mais difícil você testar. Um outro ponto que é bastante importante, e eu vejo essa confusão, né? Será que eu devo usar o web ou usar um aplicativo nativo? Muitas vezes a gente tenta orientar o nosso SaaS, o nosso aplicativo, por funcionalidade e não por problema. Qual que é o grande problema disso? Quando a gente tenta orientar por funcionalidade, a gente coloca funcionalidades e muitas vezes funcionalidades que agradam a gente como programador. É muito legal você colocar uma geolocalização, é muito legal você colocar um mapa interativo. Mas será que isso ajuda, contribui a resolver aquele problema do seu usuário? Então, é bastante importante a gente ter essa consciência, porque se a gente orienta por funcionalidade, uma das grandes coisas que você vai falar quando você está percebendo que você está orientado à funcionalidade é que você vai falar, então, a gente adicionou um botão X, a gente fez agora um formulário Y, tá? E uma coisa que a gente fez, por exemplo, num dos SaaS que eu tenho recentemente, a gente tinha um problema sobre uma operação que demorava muito tempo lá dentro. Então a gente fez uma melhoria naquela operação. Então, a gente sabe que a operação que vocês mais fazem é isso, a gente reduziu de 3 telas para uma, então para você resolver esse problema mais rápido. Então faz muito sentido. A operação que mais é utilizada dentro do SaaS, a gente deixou, em vez de 3, 4 passos, em 2 passos. Então, esse tipo de coisa que faz sentido, você orientar por problema. E uma forma que é muito legal de você perceber a orientação por problema é você ouvir o suporte. Então, quando você começa a receber feedback no suporte de pessoas reclamando de alguma coisa ou com dúvida em fazer alguma operação, ali você tem um problema que pode transformar numa funcionalidade e resolver uma situação sua. E no mais, uma outra coisa que é bastante importante, muitas vezes a gente vem com
essa parte de funcionalidade, né? Então é legal você ter nativo, é legal você ter geolocalização, é legal você ter X, Y, Z. E é muito importante que você não descarte essas ideias, né? Então você guarda essas ideias, coloca um Notion no seu projeto, alguma coisa nesse sentido, uma caixinha de ideias, mas classifica, né? Então, em que momento essa funcionalidade ela vai virar must-have? Porque geralmente eu classifico entre dois tipos de categorias, né? Must-have e nice-to-have. Então, geralmente, essa característica de funcionalidade, de melhorar algum processo baseado em tecnologia, elas geralmente são nice to have, né? Então, é legal você classificar isso, não descartar, porque depois você consegue depois trazer essa ideia para resolver algum problema, mas classifica ali em must have, nice to have, prioriza os must have primeiro e depois você vai para os nice to have, né? Então, isso é bastante importante e ajuda muito. E existe um outro detalhe que é importante, que é o que está acontecendo comigo nesse meu último SaaS. Você utilizar um problema que está acontecendo aí sim para resolver com o aplicativo nativo. Então, o que acontece? A gente usa a notificação dentro do WhatsApp. A gente está escalando e agora o grande problema que a gente tem é a gente está tumultuando muito o WhatsApp. Então, a decisão da gente estar construindo o aplicativo nativo é para aliviar esse suporte. Então, para a gente ficar menos dependente do bot ali do WhatsApp, etc., para tirar um pouco desse risco também e principalmente porque a gente não consegue dar suporte quando a gente manda a notificação, né? Então, hoje a gente notifica mais de 1.000 usuários. Então fica impossível você usar o WhatsApp por 10 minutos, porque você não pode mandar muita mensagem, senão você é bloqueado também. Então é legal que você resolvendo do jeito que dá para resolver, o problema vai aparecer na escala. E o problema que você vai ter com o usuário não é o mesmo com 10, não é o mesmo com 20, com 100, nem com 1.000. Então é legal você entendendo isso e resolvendo por problema. Faz muito sentido. Então entre decidir web ou nativo, pensa sobre isso, tá? Reflita sobre isso. É lógico que existem alguns tipos de aplicativos que você vai ter que tomar a decisão de fazer nativo desde o dia zero, mas são muito raros, tá? Então, eu começaria sempre pelo web. E agora a gente vai para nossa pergunta técnica aqui, que é bastante legal. O Valdir, ele perguntou o seguinte, ele falou o seguinte: parabéns, mais um conteúdo sensacional, obrigado. Só um ponto que eu fiquei na dúvida. Nas requisições que vai receber a resposta com dados stale ou desatualizado, não corre o risco de processar a informação em um fluxo incorreto? Exemplo, um pedido que está salvo na cache como pendente fica retornando essa informação sendo que o status está pago, mas ainda em processo de atualização. Uma coisa que é bastante importante da gente entender sobre cache é o seguinte: tudo que a gente faz de cache é baseado nesse princípio. Então, vamos supor que a gente tem um banco de dados, que é o fator mais recorrente que a gente tem. Então, a gente tem um usuário aqui, eu estou supondo aqui, né, que ele vai acessar direto, mas vamos colocar a aplicação. Então, o usuário acessa a sua aplicação acessa o seu banco de dados. Qual que é a grande confusão que o pessoal faz, tá? Então, vamos supor que você tem a sua aplicação web aqui. Simplificando, mas só para entender. Então, vamos supor que você está aqui com o seu e-commerce, né? Então, como o Valdir comentou, será que ele está pago, está pendente, etc. Porque eu quero usar cache. O grande detalhe que acontece é o seguinte: o que é cache na essência, tá? Cache na essência é você usar um recurso que é mais rápido para otimizar um recurso que é mais lento. Por padrão, o banco de dados ele não é lento. De modo padrão, o banco de dados é rápido. Tá? Então, o banco de dados ele é rápido. Ele é feito para ter requisição. Ele é feito para tomar porrada. E geralmente, o que você faz? O seu banco de dados ele é a sua fonte de verdade. Então, é ele que vai manter o estado da sua aplicação. Então, se um cliente pagou, se um cliente não pagou e assim por diante. Qual que é o grande detalhe? Vamos supor que a gente usa ele como fonte de verdade, mas a gente está fazendo um e-commerce, né? Então, na Black Friday é menos pessoas, mas a gente tem bastante pessoas comprando, então seria legal a gente reduzir a carga no banco. O que a gente poderia fazer que geralmente as pessoas fazem? Geralmente, o que mais é consumido em um banco de dados são operações de leitura, né? Então, operações de read. O que acontece? Então, vamos supor que um uso padrão aqui, num uso padrão, vamos supor que você tenha 100.000 requisições de read e você tenha 10.000 de write. Vamos supor que essa operação
de um e-commerce, tá? Então, você tem 100 mil reads para 10 mil writes, tá? Numa janela de tempo X. O que acontece? O que você poderia fazer, né? Então, como o banco de dados nosso, Postgres, por exemplo, é a nossa fonte de verdade, na teoria a gente tem que bater todos os writes lá, né? Então, o seu banco tem que aguentar todos os writes e tem que trazer minimamente esses reads, tá? Qual que é o grande problema que eu vejo o pessoal pensando? Você não precisa aliviar 100% do seu banco de dados. É lógico que você vai aliviando à medida que você precisa, mas você não precisa já colocar uma cache. Tem gente que já coloca cache de começo sem saber o quanto de carga você vai ter. Então, a primeira coisa que eu olharia é se o seu banco realmente está com um problema de throughput, né, que é esse volume de operações, né? Então, será que ele não está conseguindo dar vazão para esses dados, para essas requisições? Outro ponto importante que eu olharia é se esse banco de dados está indexado corretamente. Por quê? Se você tem 100 mil reads, né, então 100 mil operações lendo dados, em tabelas com milhões de registros, então vamos supor com 1 milhão de registros, você vai ter 100 mil vezes 1 milhão se você tiver que fazer full table scan. Aqui eu estou usando grosseiramente, mas se você não tem um índice apropriado, para cada read desse, ele vai ter que bater a tabela inteira para achar o que você precisa. Então, se você fizer alguns índices, você vai conseguir, em 2, 3 operações internas do banco, chegar no resultado que você precisa. Mas, se mesmo assim está lento, etc., o que geralmente a gente faz? Uma cache para desacelerar esse volume aqui. Tá? Então, como que você desacelera isso? Então, por exemplo, vamos supor, aqui seria um volume muito alto, mas vamos supor que isso aqui seja por segundo. Tá? É muito alto, tá? Mas vamos supor que isso seja por segundo. Qual que seria o grande detalhe? Pô, você faz 100 mil reads por segundo. Se você colocar uma cache aqui, então sua aplicação bate aqui só para read e lê aqui do banco. Então vamos supor que você faz uma cache aqui e aí você fala, olha, essa cache ela vai segurar o dado por 2 segundos. Você já consegue dobrar essa capacidade de read. Aliás, nem dobrar, né? Porque dependendo do read que você estiver fazendo, se ele já estiver em cache, a gente vai conseguir reduzir muito esse cara aqui. E essa informação vai estar desincronizada por 2 segundos. Tá? Então, o que vale a pena você entender? Se essa unidade, esse pedacinho de código, esse pedacinho de dado, se faz sentido você colocar na cache, e se fizer sentido, por quanto tempo ele faz. Mas presta atenção nisso daqui. Os 2 segundos já vai aliviar essa cache. Tá? E geralmente, quanto que a gente tem o benefício da cache? Quando a gente tem vários usuários usando aquela mesma porção de dados. Então, por exemplo, o catálogo de produtos, a página de produtos, algo nesse sentido, muito legal você fazer cache, porque vários usuários podem usufruir daquela mesma página. Porém, quando você entra no fluxo do carrinho e etc., você pode dar um passo atrás com a cache, para que você não vai conseguir reutilizar. O carrinho é muito específico, 2 usuários não vão compartilhar aquele mesmo dado. Então, isso já te ajuda bastante. Então, imagina que 99%, até mais, né, de páginas do seu e-commerce, eles são cacheáveis, né? Então, são possíveis de serem cacheadas. E aí, existem algumas malícias que você pode fazer. Então, por exemplo, será que o produto está disponível? Você deve ter percebido isso, que muitas vezes o produto está disponível lá no catálogo. Na medida que você vai andando para o carrinho, ele vai consumindo a informação diretamente. Então, ele já bate num banco, que é a fonte de verdade, diretamente. E à medida que ele vai fazendo isso, ele já vai te dando feedback se tem em estoque ou não. Então, ou se está pago ou não, e assim por diante. Então, dependendo do estado ou do aonde você estiver, pode ser que ele vai te dando essa informação mais atualizada, né? Então, sem estar na cache. Tá? Então, isso é muito importante de entender. Cache é simplesmente alguma coisa um pouco mais rápida da sua fonte de dados que você está usando ali. Então, por exemplo, um Redis ele é um pouco mais rápido, muito mais rápido, aliás, do que um Postgres. Tá? Então, você consegue economizar bastante queries no Postgres. Tá? Uma outra coisa que é bastante importante, tem muita gente que usa, inclusive, o MongoDB como cache. Por que eu não faria isso? Porque o MongoDB ele foi feito para ser um banco de dados, ele é rápido, etc., mas ele foi feito para ser um banco de dados fonte de verdade. E muitas vezes o pessoal confunde isso. Eu já vi projetos, por exemplo, que usam um Postgres como banco principal e faz uma cache no Mongo. Não quer dizer que ele não tenha esquema, né? Então, que ele vai ser mais rápido, ou que ele já é feito para isso. Tá? Porque se você não indexar o MongoDB também, ele vai ser tão lento quanto
um Postgres não indexado. A gente tem que tomar cuidado que faz sentido o cache quando a gente percebe que essa construção da cache ela é diferente entre os dois meios. Então, o banco de dados que você usa, se ele usa muito disco, etc., para persistir os dados, ele vai ser um pouco mais lento do que uma cache só feita em memória, como o Redis, por exemplo. Tá? Então, vai existir essa diferença, então você tem um ganho de ter a cache aqui. Eu já vi muito sistema que não tem ganho nenhum de você ter a cache. E um outro erro muito clássico, tá? Muito problemático, é começar a colocar valores aleatórios na cache. Então, já trabalhei num lugar que a cache estava para 6 horas. Não faz sentido nenhum. Então, vamos supor, você está querendo tirar a carga do banco de dados, você está querendo tirar a carga de um recurso que está acostumado com carga. Né? Então, você tem que fazer esse balanço. E aí o pessoal colocou 6 horas de cache. Você deixou de responder 1000 requisições por segundo ou por minuto para responder uma a cada 6 horas. Seu banco de dados aguenta muito mais do que isso. E aí qual que é o grande problema? Como que você percebe que o tempo está exacerbado? Quando você começa a bater menos no seu banco de dados, que é a fonte da verdade, e você começa a ter muito problema da sua cache ficar desatualizada. Então, 6 horas, por exemplo, gerava um problemão. Então, eu era SRE na época, existia muita requisição para SRE para limpar a cache. Então, aqui você percebe que existe um problema. Se você tem que ficar pedindo toda hora para limpar a cache está mal dimensionada, a cache está mal feita. Qual é o grande detalhe aqui? O balanço. Tá? Então, você não precisa tirar a sua carga inteira do banco de dados, você pode tirar aos poucos e no que faz sentido. Tá? Então, espera você entender um pouco do consumo dos dados. Tá? E, obviamente, existem operações que você vai ter que fazer, por exemplo, o seu banco de dados ser a cache. Então, vamos supor que você tem um recurso remoto que demora bastante tempo para responder. Então, para esse recurso remoto, o seu banco de dados é a cache, porque ele é mais rápido do que o seu recurso remoto. Percebam que é o mesmo conceito aplicado para recursos diferentes. Então, vamos supor, por algum motivo, você consultar o Serasa de um cliente, ele demora 2 minutos para responder. Já fiz um serviço nesse sentido também. Então, o que a gente fazia? A gente fazia cache no banco de dados. Quando que foi a última requisição que a gente mandou para o Serasa? Faz 1 minuto. Então, a gente esperava mais 1 minuto até bater no remoto de novo e fazer a troca por baixo dos panos. Tá? Então, é legal você pensar sobre isso. Aqui, nesse cenário, né, do Serasa, por exemplo, a cache é o banco de dados. Né? Então, ele é mais rápido que o seu recurso remoto. E aqui, nesse caso, da cache com banco de dados, um Redis com um Postgres, o seu Redis ele é mais rápido que o seu banco de dados, então ele é uma cache do ponto de vista do banco de dados. Tá? Então, você consegue ir usando essa combinação de coisas. Que geralmente eu aconselho bastante o pessoal a fazer. Não coloca cache de começo, porque se você não tem certeza, não coloca. Né? Então, usa o banco de dados, usufrua o máximo que você puder de índice, gasta bastante seus índices, né? Então, otimiza o banco, etc. Quando isso já não for mais possível, comece a entender os padrões de uso da sua aplicação e comece a entender quais requisições acontecem com os mesmos wheres ou algo nesse sentido, que são públicos ou que mais de um usuário consigam utilizar aquela informação e a partir daí você começa a colocar cache. Isso vai ajudar bastante a você poupar dor de cabeça. Tá? Então, nesse cenário aqui do Valdir, o grande detalhe é esses processos todos, essas informações todas, a gente não tem um benefício exacerbado aqui de tela em cache, porque ela é muito específica para o usuário e a gente precisa manter o banco de dados como fonte de verdade e, principalmente, ele tem que estar coerente. Né? Então, a gente tem que fazer ele respeitar a regra aqui de chave primária, etc., o consumo do estoque, etc., você pode forçar isso acontecendo no banco de dados, ter transactions e tudo mais. Então, quando a gente tem esse cenário aqui, a gente não vai ter a possibilidade de ter um ganho tão grande com cache. Tá? Então, use essa regra ou pense sobre isso quando você estiver pensando sobre cache. E um outro detalhe que eu já ouvi e que foi engraçado de ter ouvido isso, onde eu trabalhava, que o pessoal colocou essa cache de 6 horas, quando eles definiram, né, vamos colocar uma cache. O grande problema maior que eu vejo lá foi que ninguém tinha medido ou mensurado aqui se o problema era o banco de dados de verdade, se o problema era algum recurso externo. Foi simplesmente uma decisão arbitrária de colocar cache. Então, vamos colocar cache e tem uma coisa que sempre me assusta. Uma pessoa lá no time falou, não, é tranquilo colocar cache, é só uma linha de código. Né? Então, aqui foi colocado uma cache no GraphQL lá na época e tal. Enfim, esse tipo de coisa leva a decisões ruins, porque a gente não estava pautado por dados, então a gente não sabia como que o banco estava se comportando, etc. A gente não tinha levantado isso.
Foi uma decisão arbitrária de colocar cache, colocaram um valor arbitrário de duração aqui de cache de 6 horas, então foi ficando um monte de coisa arbitrária e nenhuma decisão foi realmente feita consciente, argumentada, etc. Então, geralmente nesse cenário, em vez de você ter uma cache te ajudando, você vai ter uma cache atrapalhando. Você vai ter dados atualizados, vai ter gente pedindo para limpar cache, então você vai ter um problema muito maior. Se eu fosse fazer ou colocar cache aqui, eu faria isso antes, tá? Eu extrapolaria o máximo que desse o meu banco de dados aqui do jeito que ele é, o meu banco fonte de verdade, para depois começar a explorar essas outras opções, tá? Então faz bastante sentido. E se você precisar fazer cache de um recurso que é mais lento que o banco, use o seu banco como cache, tá? Você não precisa colocar um Redis aqui para fazer cache de um dado remoto, você faz no seu próprio banco de dados, vai funcionar super bem também. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu respondi aqui as 3 perguntas, tá? Falando um pouquinho mais sobre como empreender, como investir, precificar um SaaS ou sua startup, ou produto da sua startup, se a gente deve escolher web ou nativo, e um pouquinho mais sobre cache, explorando um pouquinho aqui a dúvida do Valdir sobre esses espaços de cache estarem desatualizados ou não. Bom, é isso, pessoal. Não deixa de continuar comentando aqui os vídeos, tá? A gente usa essas perguntas de vocês para construir cada vez mais vídeos aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui também embaixo, se inscrever, mandar para um amigo e eu te vejo na próxima. Valeu!